Oi, pessoal, vamos começar a nossa live de hoje. Queria ver se vocês estão me escutando. Vamos ver se a Nicole já chegou aqui. Vamos ver, estamos aguardando a Nicole. Hoje a gente vai falar de cores. Como é que as cores influenciam aí pra gente tá vestindo as crianças, né? Já escolhi aqui um cenário bacana, olha quantas flores bonitas. A gente já pode ver que cor faz parte da natureza humana. Deus já fez tudo colorido porque sabe que a gente precisa de cor. Cor é importante pra gente. A Nicole tá chegando aqui. Vou aguardar um pouquinho. Ela tá chegando, vamos aguardar. Oi, Nicole, tudo bom? Oi, Marília, tudo bem e Você tá você? me ouvindo? Eu tô te ouvindo, você me ouve? Ouço direitinho. Então, tá bom. Então, olha, Nicole, olha que bonito aqui, ó. Já Que enchi de cor lindo, aqui atrás. Enchi de cor aqui. Toda temática para nossa live de hoje. super colorido, tá lindo. Ponto aqui que Deus tem a natureza toda colorida pra gente, né? Então é sinal que o ser humano precisa de cor, faz parte da nossa natureza. Já pensou se fosse o céu preto e a grama vermelha? Ia ser uma coisa tensa pra gente estar vivendo nesse planeta, né? Servem de inspiração pra gente o tempo todo, né, Com Marília? certeza, muito. Aliás, é uma coisa que eu adoro fazer quando eu vou coordenar estampas, criar peças. Eu gosto muito de olhar para a natureza e ver aí que cores que já na natureza já se coordenam bem. Daí a gente não erra, é certeira a, a estampa, a coloração da estampa. É muito bacana. Falou isso recentemente e eu fiquei super admirada, porque realmente é isso mesmo, né? Quer dizer, na hora que você tem dúvida numa cor, numa coisa assim, mas se você olha como está posta, colocada na natureza, aquilo já está tão harmônico que é É verdade, fantástico. Você entende? Olha, então pode ser assim, né? Achei muito bacana isso. exatamente isso. Então, eu queria explicar para o pessoal primeiro o que é cor, né? Cor, ela é simplesmente a luz refletida. A luz reflete e entra no nos nossos olhos e ali ela vai fazer umas químicas ali na nossa cabeça e vai ativar o sistema nervoso simpático, parasimpático. Então, a cor, ela não é só uma questão cultural ou uma questão de eu gosto dessa cor, eu gosto daquela. A cor realmente traz estímulos para a gente, né? De emoção, de sentimento. Então, isso é uma coisa super importante para a gente estar prestando atenção na hora de decorar nossa casa, na hora de vestir a gente, na hora de vestir as crianças. É muito Sim, importante isso, né? é isso mesmo. A cor, toda cor, ela tem uma energia vibracional, uma energia que vai ser passada para a gente vai ser tocado por aquilo, né? Então, Uhum. é mesmo que a gente observe isso e se alimente daquilo que vai ser bacana para nós, ou preste atenção naquilo que não está sendo bacana, né? Que não está sendo bom. Então, é Aham. muito importante a gente estar atento para essa questão das cores, né? De como a Eu gente vai estava trabalhar. vendo, eu estava vendo uma pesquisa de uma psicóloga, ela chama Eva, Eva Erler, alguma coisa assim, eu não lembro direito, ela é uma psicóloga espanhola. E ela fez uma pesquisa mostrando assim que na juventude a gente acaba gostando muito de preto, aquelas cores escuras, aquela coisa meio dark, né? Mas com o passar dos anos a gente vai se aproximando, a gente vai tendo mais gosto, mais alegria nas cores vivas, nas cores alegres, que são mais iluminadas, porque a cor escura, ela não
ativa nenhuma energia na gente. Ela não, aquela coisa do sistema simpático e parasimpático, ela não dá nenhum estímulo. Então, ela é uma cor sem vida. Aliás, o preto é a ausência de cor, né? E, então, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente gosta de cores que nos provoquem emoções, que nos tragam alegria, que nos tragam vida, né? Uhum, é isso mesmo. Ela, é interessante isso que você falou, né? É uma psicóloga, é isso? Isso, uma psicóloga Então, espanhola. porque na realidade a cor vai despertar na gente algumas coisas. Então a gente tem que saber como usar para que a gente desperte aquilo que vai favorecer a gente, né? Porque, por exemplo, às vezes você tem um bebê pequenininho e você quer que esse bebê durma melhor, ele não dorme bem, às vezes acontece, a criança ainda não está se adaptando, tal. E aí você põe nela cores ou põe num ambiente onde ela está cores que sejam muito estimulantes. Isso vai provocar uma dificuldade maior para a criança. É como se fosse sabe, um choque. É como se você Um colocasse um estímulo choque elétrico. ali, um estímulo, exatamente, né? Então, assim, a gente precisa estar atento para saber o que a gente vai oferecer em cada momento, com as nossas cores, com as nossas roupas, com a nossa casa, com tudo, né? Às vezes a gente E fala que não é uma coisa cultural, a gente não usa o preto, o vermelho na criança porque por uma questão cultural, mas na verdade não é isso, não é a cor, o não azul é. claro vai acalmar mais, um verde vai acalmar, essas cores têm esse poder, né, de trazer mais Sim, calma, sim. mais placidez. E vamos dizer, culturas onde vão ser usadas outras cores, né? Então, tem, por exemplo, na cultura no México, são usadas cores mais fortes. Então, eles já estão, mesmo as crianças lá, elas já estão mais preparadas para aquilo, porque aquele ambiente já está construído, ela se forma de uma outra forma, né? Só que, assim, para nós não somos os mexicanos, nós não somos os europeus, né? Então, cada lugar, cada cultura usa as cores de acordo com trazendo alguns significados específicos da cultura. E isso tem que ser observado, né? E como você falou, é difícil a gente ver, por exemplo, um quarto de bebê vermelho. Não é comum. Pode ter, né? Pode acontecer de ter, mas não é comum, porque realmente o vermelho é uma cor forte, é uma cor do Estimulante. amor, do estimulante, da paixão, de energia, vai provocar uma excitação grande, né? Uhum. Então, ela pode ser usada? Pode ser usada, mas tem que ter um cuidado para saber aonde eu tô com esse bebê, né? Onde essa criança dorme, ou o que eu vou fazer com uma criança. Vamos dizer, eu quero ir levar a criança, nós vamos à missa, por exemplo. Eu vou levar a criança de vermelho, ou de amarelo, um amarelo forte. Talvez não seja tão adequado. Se é uma criança que que fica quietinha, porque já é o funcionamento dela, talvez tudo bem. Mas às vezes você fala assim, poxa, o meu filho tem mais dificuldade para ficar sentadinho, né? Ele quer se movimentar, ele ainda é pequenininho. Vamos dizer, aí ele é pequenininho, ou ele gosta de se movimentar muito. E aí eu ponho nela uma cor estimulante, como é que ela vai ficar sentadinha? Não vai, né? Vai ficar mais difícil. É E verdade, ao às vezes a contrário gente não se dá também, né? conta. E o Sim, contrário também, a gente tá com o bebê ali na fase de engatinhar, e ele tá meio preguiçoso ali, não tá querendo engatinhar, se você coloca cores ali para ele querer alcançar, aquilo vai estimular, ele vai querer chegar ali perto. Se você colocar um naquilo, brinquedinho né? marrom, já não vai atrair tanto, um brinquedinho preto Sim, não vai atrair. exatamente. O Falando estímulo no vai ser preto, importante. Falando no preto, a Fala. gente vê muita coisa onde oficial usar o preto. Por exemplo, num luto, é, o juiz ali na sessão, no júri, ele usa preto. Porque são Uhum. momentos onde, por exemplo, um juiz, ali ele precisa usar a razão, não a emoção, né? E o Sim. preto, ele não estimula nenhuma emoção, nada. Então, ali ele está só racional. E num momento Traz de uma luto, também sobriedade de alguma na forma, né? sobriedade, Não exatamente. é? E um momento de luto, por exemplo, também é um momento de morte, sem vida. A pessoa precisa daquele momento de luto para depois se recuperar. Então, também aí é Sim, colocado o preto. É interessante sim. isso, né? Então, e assim, é interessante também falar no preto, né? Porque assim, o preto tem épocas onde a gente
Usa. Eu não sei se você lembra, na outra live que a gente fez, teve uma pessoa que falou, ah, mas eu conheço, não sei se ela conhecia alguém, se era filha, que era, quando era nova, queria usar preto. Pelo que eu entendi no que ela perguntou, que ela seria uma criança que Uhum, gostava de usar o preto, alguma coisa assim, né? E às aham, vezes os pais falam, não, mas preto não, né? Como assim o preto, né? E assim, aham, sim, o preto tem uma questão assim de trazer a questão do luto, da sobriedade, não tem um estímulo, né? Não vai estimular de diversas outras formas. Mas acho que uhum, assim, quando a criança quer usar muito, primeiro que quando a criança quer usar muito ou o adolescente quer usar muito, a gente tem que primeiro deixar um pouco. Por quê? Porque às vezes ela usa uma semana, 2 semanas, aí ela não quer mais. Porque já ela, cansou. ela já usa, ela já precisa, aquilo que ela precisava elaborar, já elaborou, Expressar. entendeu? Uhum, Ela precisava expressar de alguma forma, ela já expressou, ela já elaborou. Então, às vezes, assim, quando tá a criança quer muito uma cor, o que a gente pode fazer é assim, ela só quer essa cor. Deixar ela pintar, usar tinta daquela cor, deixar ela usar lápis daquela cor, expressar no papel, expressar de alguma outra forma aquela cor. Porque ela fazendo uhum, isso bastante, ela vai, aquilo que ela está precisando, ou receber da cor, ou elaborar, ela vai fazer. E aí vai ficando uhum. mais suave, Ela ela não vai precisa tendo tanta externalizar necessidade da. Exatamente. E tá dizendo pra gente alguma coisa, entendeu, Marília? Assim, se ela tá querendo uhum, usar muito preto, talvez alguns processos dela estejam finalizando. Às vezes é uma criança que está entrando no final da primeira fase, né, da infância, na primeira infância, está finalizando a primeira infância, ou está finalizando a segunda infância. Então são momentos que às vezes a gente fala, ah, eu não sei por quê. Ou às vezes assim, ah, perdeu o peixinho, vai, a pessoa tem um peixinho, a criança tem um peixinho, o peixinho morreu. E aí você fala, você não sabe, às uhum, vezes você não associa exatamente por quê. Mas às vezes uhum. o usar o preto é uma necessidade da criança em determinado momento. E a gente tem que entender que tudo bem, né? Se Respeitar aquilo aquele for momento, né? respeitar aquele momento, entender por que está acontecendo. E às vezes a gente não consegue entender racionalmente, mas se a gente conseguir dar espaço para a criança expressar, pronto, aquilo parece que sozinho se resolve, passa, né? Uhum. E E, é meio e sim, intuitivo, né? A bem, escolha das cores. O dia que a gente quer uma cor mais alegre, o dia que a gente quer. No adulto, tem essa coisa de precisar se expressar. Então, uma pessoa que precisa no trabalho dele expressar mais sobriedade, tá? Então, racionalmente, ele vai escolher ali cores que ou sim, expressem isso, né? E ao sim, contrário também, quando a pessoa precisa ser mais dinâmica, mais vibrante, então ela já escolhe cores que vão transmitir isso aí. Agora, a sim, criança já é. escolhe isso inconscientemente, né? Ela não De vai forma inconsciente, de testar a forma cor mais para ver se ela... natural, né? É. Então, mas ela vai escolher. Eu não sei se acontece muito, Marília, mas eu acho que tem uma coisa assim, dos pais vão orientando os filhos. Olha, eu gosto, essa cor é bonita, ou essa cor é legal, ou usa Influencia, isso, né? influenciando de alguma forma, né? E Aham. sim, a gente vai dando uma, acho que uma medida, a gente vai dizendo um pouco de alguma coisa que a gente vai percebendo em relação às cores. Mas isso que você falou que é instintual, é bem instintual mesmo. A criança, naturalmente, ela escolhe aquilo que vai ajudar ela a elaborar, a curar, nesse sentido de cuidar de alguma coisa que ela esteja precisando, né? Às vezes é Uhum. uma coisa assim, teve uma briga com um amiguinho. Você não pensa assim, ela brigou com um amiguinho, é uma bobagem, né? Mas é uma bobagem talvez enquanto adulto, mas para a criança aquilo é o mundo É. dela. Então aquilo tem um Aham. enorme tamanho. Então se ela puder expressar aquilo de alguma forma, ela vai expressar. E como que ela vai curar aquilo? Às vezes é fazendo um desenho, às vezes é se vestindo toda de determinada cor, Uhum. experimentando de diversas maneiras, né? Aham. Então, isso tudo é importante, que a criança possa Isso ela expressar. vai, isso ela vai representando cada momento que ela está passando, né? Mas isso Cada um. acontece tanto a criança como o adolescente ali, ele cismar com uma cor e ficar só naquilo, passar meses e anos e não sai daquilo. Isso já a gente precisa prestar atenção, né? Então, eu acho que tudo assim, tem que ter uma medida, um meio termo ali, né? É como eu falei, às vezes, o fato da gente falar, ai não, eu não quero que você use essa cor. É complicadíssimo, porque se você falar isso para criança, para adolescente, parece que é aí que ela quer mais usar aquilo mesmo, né? É.
Então, eu penso que, num primeiro momento, se você fica um pouco, tenta se tranquilizar um pouco e deixar essa criança ou esse adolescente usar mais essa cor que ela tem vontade, que ela faça aquilo por algum tempo. Se ela fez aquilo por um tempo, vamos dizer, fez aquilo 1 mês, 2 meses e aquilo ainda não passou, aí talvez a gente precise conversar um pouco com a criança para saber assim, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Por que você precisa disso? Né? E talvez, assim, talvez nessa conversa você consiga entender alguns movimentos, alguma coisa que esteja acontecendo com a criança ou com o adolescente e possa auxiliar de outra forma, né? Mas muitas vezes aquilo é temporário. Em determinada fase a criança gosta muito de uma cor, depois ela muda para outra cor. Porque eu acho que é isso. Deixa eu ver, como é que essa cor funciona em mim? Né? Como é que eu tô? Tem momentos, nossa, enquanto adultos é assim, né? Você pode, por exemplo, atualmente eu gosto muito, muito de azul. Mas não é todo dia que eu quero usar azul. Né? Então tem dias que eu falo, ai que gostoso, eu quero usar essa cor porque essa cor me faz bem, porque eu gosto. Tem outros dias que eu falo, não quero, não me sinto bem assim. E para criança também, né? Então deixar ela experimentar isso é bacana, né? E eu acho que a gente tem que entender que assim, tem algumas cores que vão propiciar algumas coisas, né? Então, como a gente estava falando, uma criança que está indo para um lugar, vamos dizer, ela tem que ir no médico, ou ela tem que ir num templo religioso, ou ela tem que ir num lugar onde ela vai ter que ficar mais quietinha. Então a gente tem que cuidar para não pôr um vermelho, não pôr um amarelo, uma cor que vai acelerar muito ela, porque vai provocar uma aceleração. E é fácil da gente saber, sabe, Marília? É como se a gente fechar os olhos e pensar na gente, por exemplo, eu entrando numa sala que seja toda vermelha. Teto, paredes. Se eu fechar os olhos e imaginar isso me provoca alguma coisa, né? Me leva a sentir algumas coisas. Uma sensação, uma emoção. E aí você consegue saber, poxa, será que essa cor é interessante de eu usar nesse momento? Né? Então, a gente vai tentando medir isso. Ou, por exemplo, você falou da criança dela engatinhar, ou quando acontece quando é bem pequenininho, é aquele bebê que às vezes tem mais soninho e aí não acorda tanto para mamar até o médico, né, o pediatra fala, precisa acordar mais esse bebê, ele precisa mamar. Ou será que ele tem que mamar um pouco mais? E às vezes está tudo muito sem estímulo. Então, às vezes, colocar um pouquinho mais de cor faz com que a criança consegue despertar um pouco mais, né? E consegue usar mais aquilo a seu favor, né? É isso, acho que é usar a cor a seu favor. A favor do seu filho, a favor daquilo que faz sentido para aquele movimento, para aquilo que você vai fazer. Né? Então, a Débora Oliveira está perguntando aqui embaixo se a cor pode influenciar na personalidade. Acho que talvez é o contrário, né? A personalidade que influencia a escolha da cor. Então, a Rafa escreveu aqui agora que ela gosta de cores quentes. Acho que a personalidade dela é mais ativa, mais vibrante, então ela se identifica com as cores quentes. Ou às vezes, Marília, às vezes ela, por exemplo, talvez ela tenha uma personalidade mais, vamos dizer, suave, vou usar esse termo, não sei se seria isso, mas ela tem uma personalidade mais suave e a hora que ela usa a cor quente, ela se sente mais estimulada, vamos dizer assim. Equilibra mais. Exatamente, equilibra. Né? Então tem dias que você está muito seguro e fala, não, eu vou usar essa cor mesmo, que é o que eu quero, eu me sinto bem. E aí, tudo bem, você vai usar aquela cor. Tem outros dias que você fala, eu tenho que trabalhar num projeto super importante, mas eu não estou muito com vontade, eu estou meio com um pouco de sono. Então você precisa de uma coisa que te estimule mais. Aí você vai colocar um pouco mais de intensidade naquilo, né? Vai ajudar você naquele processo do que você tem que viver naquele momento. Tanto na roupa como no ambiente, né? Tanto na roupa quanto no ambiente. Até mais ainda, né? Sim, porque vai ser uma quantidade maior, vamos dizer assim, no ambiente, né? Mas as crianças, quanto menores, mais elas sentem, porque elas são mais sensíveis para isso, né, Marília? Então, quanto menorzinho, mais pouquinho daquele estímulo vai ser muito, sabe? É aquela coisa, você vai dar um remedinho para o seu filho. E aí lá na bula está escrito, se ele tem até 2 anos, você dá uma quantia menor do que se ele já é um adolescente. É a mesma coisa.
né? Então, assim, para um bebê, se você vai colocar roupinha nele amarela, é uma coisa. Aham. Ela tem que ser em menor espaço, em menor quantidade. Ela não vai, ela vai estimular um pouquinho, mas é assim, em comparação com o adolescente com uma quantidade diferente vai ter aquele estímulo, né? A minha E aí o cachorra que tá participando da live, tá escutando? eu escutei, elas ficam animadas. Fico. Então, aí a Debbie perguntou, né? A cor pode influir na personalidade? Eu acho que ela vai influir na personalidade, né? É uma coisa que a cor influi na personalidade, a personalidade também vai ajudar na busca pela cor. Ela vai ajudar, Uhum, eu acho que é um complemento. Vai ajudar como um complemento, sabe? Eu uhum, digo de mim quando eu escolho uma cor, né? é. Eu, Uhum. de alguma forma, eu digo de mim a hora que eu escolho uma cor. E Fala vai ter sem uma palavras. influência. É, Uhum. exatamente. Você falou isso, né? Você falou, fala sem palavras. Você falou isso? Você postou alguma coisa referente a isso? Porque eu acho que Não é muito lembro agora. isso. Então, é como se eu já tivesse escutado você dizer disso. É, porque isso assim, é a expressão através da cor, através do que você veste, através de diversas, daquilo que está ao nosso alcance, a gente vai se expressar, né? E a criança Uhum. também, né? E A cada gente cor vai voltando. ter um. Fala, menina. Eu ia falar, a gente voltando no bebê, eu fiquei com isso na cabeça. É, o ambiente ali influencia o bebê. E na hora de amamentar, então, a roupa que a mãe está usando vai influenciar muito, porque ela está ali de cara na cor, De né? Sim, é. Então, E se o bebê. não só pelos olhos, né, mas pela própria sensação da cor. A cor vai mudar, né? Você sabe, né, Marília, que até o tecido, se a cor, às vezes você olha uma roupa que você acha linda, e você fala, aí a pessoa da loja fala assim: "Ah, mas eu também tenho, sei lá, azul". Aí você vai ver o azul e você fala: "Ai, mas o azul não é tão bonito", né? É, Porque muda o e às vezes você tecido. gosta de azul. Às vezes você gosta de azul, Sim, mas naquela peça naquele ali não foi muda, boa. né? Mas sim, vai ter uma importância a roupa que você vai, enquanto mãe, usar, né? E porque a É, criança vai estar intimamente ali relacionada com você. Assim como nas sim. escolas, né? Ou como hoje, que a gente está num processo de isolamento e todo mundo estudando em casa e todo esse movimento, Nossa, né? as O crianças estão quanto isso é super. importante. É Não é que a importante cor vai porque. mudar tudo, né? Mas você Não, juntando a cor com tomar o sol, com fazer atividade física, com a alimentação, sim, cada um é uma gotinha ali é uma para gotinha, tudo ficar exatamente. bem, né? Contribuir para o equilíbrio, né? Da criança, Uhum, daquela situação e tudo. E assim, as crianças têm tido dificuldade de acompanhar essas aulas que são pela internet, porque é um grande esforço é. para eles, né? Essa coisa que não é. A criança, ela é do movimento, ela nasceu para se movimentar, Uhum, ela conhece o mundo no movimento. E ela tem que ficar sentadinha ali observando uma tela, é é. bastante sério isso, Ontem eu né? tive uma reunião dos pais do colégio, de uma das minhas filhas, e na reunião várias mães falando que as crianças estão chorando muito, que querem voltar para a escola, que querem ver os amigos, que não querem aula online. Então, a criança está nesse processo aí meio um pouco de tristeza, algumas chegam até a entrar num processo de depressão, eu acredito. Sim, E então, sim. colocar um pouco de cor na criança, nos pais, na casa, colocar um vaso de flor, traz alegria, traz uma vibração muito mais gostosa, Muito, né? sim, vai Eu ajudar. vi O contato com a falando natureza, eu acho que vai ajudar muito, né? E aí na natureza a muito, gente vai encontrar muito. todas essas cores, Eu vi né? um projeto, Toda essa. eu vi um projeto de cor que eu achei tão interessante, que é de uma favela do Rio, acho que é Santa Marta, que chama a favela, onde o Michael Jackson gravou o clipe dele, que ficou famosa a favela. Eles fizeram um projeto que a favela tem várias entradas. E a favela é aquela coisa que é toda cinza, né? É todas as casinhas ou rebocadas ou de bloco, mas é toda uma cor meio sem cor. E eles fizeram um projeto que uma das entradas da favela, uma das ruínas que sobe para a favela, eles pintaram todas as casas. Tudo super colorido. E antes eles conversaram com cada morador para ver que cor que ia expressar mais a personalidade Ah, daquela que pessoa. legal. Foi muito bacana o projeto. Então, cada pessoa se identificou muito com a própria casa
E aquele espaço ali, onde essa entrada, não era uma entrada muito usada. Comum. Aí todos os moradores passaram a sair da favela por aquele Por local onde ali. as casas estavam pintadas. Todas as crianças da favela passaram a brincar naquele local. O comérciozinho ali, o barbeiro, a padariazinha que tinha ali naquela regiãozinha, vende muito mais do que vendia antes. Tudo porque colocou cor na parede. Então, assim, a gente tende a gostar do bonito, né? A gostar de onde está Sim, bonito. Então, se aquele caminhozinho ali estava mais bonito, vamos por ali. Vai me sim. trazer alegria, vai me trazer bem-estar, vai me trazer autoestima. Então, é uma coisa muito interessante isso. Porque você está estimulando, você está colocando energia, né? Vamos pintar, olha, uma cor aqui, uma cor ali. Nossa, realmente você vai movimentar a energia ali. E aí aquilo vai se movimentar. As crianças vão estar Uhum, mais ali, as pessoas querem circular por lá. E você falou desse projeto, eu não sei se vocês já viram, eu já vi na internet, assim, eu recebi umas escadarias que tem, às vezes, no metrô de alguns países, que eles pintam as escadarias. Por quê? Porque eles estavam com uma questão de obesidade e as pessoas só usavam a escada rolante. E eles queriam que as pessoas usassem mais a escada. Era um que movimento interessante. assim, da política, né? Quer dizer, a gente precisa Aham, cuidar das pessoas que estão mais obesas, tal. Como é que a gente vai fazer isso? Então, eles queriam estimular que as pessoas subissem de escada e não de escada rolante. O que eles fizeram? Eles pintaram as escadas. E aí eles filmam e mostram o número de pessoas que passou a usar a escada foi muito maior. olha que A- interessante. Até pessoas com dificuldades, sabe, com dificuldade motora Olha, mesmo. Por quê? Porque, nossa, que bonito, que bacana, olha isso. E aí você vai usar aquilo com mais, né, com mais estímulo mesmo. Você vai se energizar naquilo. Você ó, provoca um movimento a Morinha, diferente. a Moirinha tá falando aqui que a cor define o nosso humor. E por exemplo, isso aí, uma escada rolante ali, tudo ali cinza, traz uma sensação pra gente. Agora já o colorido, o nosso humor já vai ficar totalmente diferente, né? A gente já Diferente, né? traz mais vida pra gente, traz mais sensações gostosas. Sim. Ela falou, as cores E, atraem as pessoas, isso mesmo. ah, exatamente, é isso mesmo. E a gente tem que usar as cores ao nosso favor, né, Marília? Então, assim, agora na época de pandemia, então, tem pessoas que podem ter um contato maior com a natureza, que podem estar em lugares onde tem acesso a plantas e as cores que são oferecidas pela natureza. Mas e se você não tem? Como é que você faz, né? Acho que aí você tem Tá que num buscar. condomínio de prédios, tudo fechado. E aí, e Abre a tinha janela uma. da cara com outro prédio. Então, e aí você tem que fazer o que. Eu achei legal que você falou agora, assim, às vezes trazer uma florzinha para dentro de casa, né? Uma coisa simples que você compra na feira, no supermercado, mas trazer uma florzinha para dentro de casa, vestir uma roupa que no começo pode parecer um pouquinho desconfortável, mas que te traga um bem-estar, que seja uma cor que você goste, e te traga um bem-estar depois. Porque aí Uhum, você anima aquele ambiente, você fica mais contente a hora que você se vê, né? E aí isso tudo vai estimular as crianças, as pessoas que estão dentro dessa casa, e vai ser muito uhum, bacana, né? Vai ajudar nesse momento que a gente está vivendo, uhum. que é um movimento, um momento de mais recolhimento e tudo, né? Uhum. Aí essa moça As tá crianças falando, longe né? dos pais. Então, é tão solitário, né? Que a gente tem que É, incrementar com algumas coisas, né? E aí ela precisa. tá falando assim, até em decoração de ambientes, as cores claras mostram luz, paz. O branco é uma cor. Tem uma região que eu acho super interessante. Bom, primeiro eu vou falar o seguinte: tem um dicionário de símbolos que eu uso muito, porque eu trabalho numa abordagem junguiana. E o Aham. Jung trabalha muito com símbolos, né? Tem um dicionário de símbolos que é do Chevalier. Eu até É. procurei para ver se tinha ele digital assim, mas não tem. Ele só tem ele o dicionário mesmo. Mas para O quem tem livro mesmo. interesse em alguma coisa, é muito bacana. Ele vai falar muito da história de cada cor.
E o que que acontece? Ele vai trazer assim, a simbologia de cada cor, né? E tem uma região, eu não lembro agora onde é, mas tem uma região, um lugar pequeno no norte da Europa, que eles, para o branco, eles têm 17 cores diferentes, nomes. O branco de Nossa, determinada 17, eu não consigo nem imaginar como é isso. Imagina, o branco mais claro, o branco médio, o branco mais escuro, o branco com mais brilho, o branco sem azulado. brilho, o branco azulado, o branco fruta-cor. Nossa, que interessante. 17. 17 Assim como brancos. 17 brancos. Adorei isso. Muito bacana, não é? É um livro, é o Dicionário de Símbolos. O autor é o Chevalier, é um dos autores. Depois eu Ele mando fala só sobre direitinho. cor ou fala outras Não, coisas também? é um livro de Símbolo. símbolos em geral, e que ele também traz as cores lá, né? É muito Uhum. bacana. E também, por exemplo, tem uma região que é perto da Índia, se eu não me engano, que ele só tem 2 ou 3 cores. Então, assim, o verde, o azul, o marrom, ele é definido com uma palavrinha. Você não diferencia. Né? Você vê, olha que interessante, porque isso tudo vai ter uma influência, né, naquela Aham, comunidade, naquele lugar, né? E para aham, nós vai ser muito importante assim, a gente fazer o uso dessa cor, porque a gente aqui no Brasil a gente tem acesso a essas cores todas. Então a uhum. nossa natureza tem essas cores todas. Nós conhecemos, nós podemos usar, porque tem regiões que não é permitido. Então, por exemplo, algumas regiões no Oriente Médio tem cores que você não pode usar, dependendo se é homem ou mulher, tudo isso. E nós temos Aham. aqui uma gama de cores grandes que a gente conhece por conta da natureza que traz pra gente e que a gente pode usar, né? Então isso é bacana da gente poder usar isso, né? Aproveitar esse Se recurso. aproveitar, exatamente, aproveitar isso, né? Eu Aham, acho que vai ser interessante isso acontecer nas nossas roupas, nas nossas casas, no nosso dia a aham. dia mesmo, né? E, E a gente estava falando enfim, ali de cores em geral, né? Por exemplo, que a cor que a mãe está vestindo na amamentação do bebê vai estimular ou acalmar o bebê naquela hora. Às vezes ele precisa realmente do estímulo, né? Para mamar mais, e às vezes ele precisa se acalmar porque ele nem quer mamar, ele está muito aceso ali, não quer mamar, cores agitado, do né? quarto e tal. Aí eu queria que você passasse para a gente um pouquinho de cada cor, assim, qual a simbologia de cada cor do branco, do amarelo, do laranja? Para a gente poder Então, entender que isso vai refletir nas então, crianças no dia a dia. então, Oi, que olha, apareceu. meu filho apareceu aqui, mas ele só pôs o rostinho e já saiu. Então, ó, deixa eu falar, sim, são muitas cores, a gente vai escolher algumas, né? Então, por exemplo, o branco vai trazer é, uma tranquilidade, limpeza, pureza, uma elegância. Tudo isso você consegue expressar com o branco. E quando você recebe essa influência do branco, também vai caminhar nesse sentido, né? Dessa, Uhum. dessa limpeza, dessa pureza, sabe assim, dessa paz. É uma coisa mais tranquila. Quase que a gente pensa assim, nossa, não está me afetando tanto, né? Embora a gente seja afetada também. O laranja, Como você falou, é só a gente, quando a gente pensa assim na cor, parece que não afeta tanto, mas como você falou ali antes, é só você se imaginar entrar num quarto todinho daquela todinho cor, daquela cor. né? É, é. Já vai. Vai trazer pra gente. Aí eu vou falar, por exemplo, do azul. E do azul eu vou falar da minha experiência. Eu sou de Santos, né? E uma vez, já faz muito tempo, tinha uma loja em Santos que ela era toda azul clarinho. E Santos é uma cidade bem quente. Mas eu lembro que na época que tinha essa loja, eu gostava de entrar nessa loja. Porque eu tinha a sensação de que estava mais fresco ali. Olha que engraçado. Porque aquela cor, né? Aquele azul claro, ele traz essa coisa mais fresca, sabe? Ele vai trazer uma tranquilidade, uma serenidade. Então, eu tinha prazer de entrar lá porque aquilo me tirava um pouco essa sensação do calor, daquela coisa quente, Olha que interessante. né?
E aí, Talvez a assim, temperatura nem estivesse diferente, né? Às vezes a temperatura então, era até a é, mesma. não, não é, porque normalmente eles têm que deixar a temperatura tudo, né? Era dentro de um shopping. Então, o shopping todo está Ah, na tá mesma tudo temperatura. na mesma temperatura, Mas exatamente. você, naturalmente, você tem uma sensação diferente, porque aquilo vai provocando outras coisas, vai estimulando outras Por isso coisas, a gente não né? quer usar preto, marrom no verão, né? Isso vai tudo pro inverno, essas cores mais Sim, fechadas. é. E aí alguém perguntou aqui do roxo, né? Então, assim, o roxo, o lilás são cores de transformação, de espiritualidade, de religiosidade. Então, são cores que eu vou falar uma coisa que eu acho que é importante, que é, por exemplo, assim, às vezes a gente pinta o quarto dos nossos filhos de roxo, assim, de lilás. É Uhum. um, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque as crianças, quando elas são pequenininhas, ai, tem uma pessoa de Santos. Oi, de Santos. É, quando É nós somos, brasileiro. é, quando a gente é pequenininho, a gente ainda está com o inconsciente, a gente ainda não está com a consciência estabelecida. É como se você fosse só inconsciente. Então, os nossos. É aquilo. Você vê um filme, por que a criança fica tão assustada? Porque o que ela vê no filme, ela acredita que aquilo é real, completamente real. Se você fala para ela, conta a história, aquelas histórias, ai, que é mal, ela acha que aquele homem é mau, ela acredita naquilo que é contado para ela. Então, o que acontece? Tudo fica muito vivo. O desenho que ela vê, o filme que ela vê, tudo é muito real. Eu não sei se vocês estão me acompanhando, porque o vídeo da Marília deu uma paradinha. Parece que está Ouvindo a Nicole. Oi, Zélia, tudo bom? Obrigada. Olha lá, pra Moirinha ela falou que travou também. Ah, então Eu tá. acho que tá voltando, olha lá. Tá voltando. Você me ouvia, Marília? Eu ouvi, tava no finalzinho, Ah, parou, tá. mas retoma um pouquinho Então. para trás. Tá. Não, então, e aí essa coisa do lilás, ela provoca o quê? Ela provoca muita espiritualidade, muita religiosidade. É uma cor de transformação. Então, é uma cor, por exemplo, muito bacana para quem está na adolescência, quem vive isso, porque você está num momento de transformação. Mas eu acho muito Hum, difícil você colocar para uma criança pequena, porque você estimula, por exemplo, que os sonhos dela sejam muito intensos. E aí, às vezes, a criança é muito pequenininha e a gente escuta falar muito assim, daquele negócio do terror noturno. A criança teve uhum. muitos sonhos, acorda durante a noite. Às vezes, ela está muito estimulada nisso, né? Nossa, que interessante. Ela não tem ainda estrutura física e psíquica para muito lilás, entende? Para Aham. muito lilás. Então, E por isso que depois às todo vezes a aquele gente tem sonho, aquele pesadelo, ela não sabe separar do real, então ela acorda e continua no sonho, né? Sofrendo ali. apavorada, né? Exatamente. Nossa, que Então é interessante. importante, por exemplo, a criança que não está dormindo direito, observar que cor que ela está dormindo, a cor dos lençóis, a cor do quarto, né? A roupinha, o Uhum. pijaminha, porque tudo isso vai contribuir de alguma forma, uma gotinha ali que você está contribuindo para estar um equilíbrio mesmo, né? E Aham. assim, o amarelo, por exemplo, que agora perguntou, o amarelo seria a cor ideal? Então, o amarelo ele vai estimular a luz, a consciência, o calor, o otimismo. Então, o amarelo ele é muito usado para, vamos dizer, para a No gente mundo pensar. infantil ele Se é você, muito usado, né? Em lugar de ele é recreação muito usado, infantil, ele é muito usado. mas estimula o pensamento, a construção do pensamento. Né? Ai, que Então, se você interessante. quer que a criança, vamos dizer, sente na cadeirinha para comer e coma, talvez um pratinho que não seja amarelo vai ser melhor. Senão ela vai ficar pensando, aí ela quer conversar e ela não Aham. vai comer tanto, Olha! entendeu? Nossa, adorei Então, essa sugestão. tudo a gente vai ter que ver assim, quem é esse meu filho ou quem é essa. De quem que a gente está falando? Ah, é o meu filho. Meu filho é uma criança que quase não. Ele gosta mais, ele é uma criança mais criativa, mais livre, ele não gosta muito de fazer, por exemplo, a lição de casa.
Ah, então põe Uhum. uma coisinha amarela, põe uma roupinha amarela que vai ajudar, vai Uhum. estimular ao pensamento, né? Olha Agora, que se é uma interessante. criança que pensa É, muito, que é muito. Tem crianças que pensam muito, ficam muito ligadas. Talvez uma outra cor, um azul mais claro, um branco, sejam cores que uhum. alivia, né? Aham. Alivia a criança, né? Uhum. E então, por exemplo, isso que eu falei do lilás, né? É uma coisa, por exemplo, se você pensar numa casa que trabalha com pessoas que têm problemas psiquiátricos, você não pode pintar uma cor, você não pode ter lilás ali. Por quê? Não. Porque o estímulo que você dá para o inconsciente para transformar. Porque o que é o lilás? São transformações muito profundas. Sabe? Aquelas coisas que a gente às vezes transforma de uma forma muito profunda. Então, isso a gente precisa ir com cuidado, né? Com todas as Uhum. cores, mas com o lilás também. Se a cor, a luminosidade, tomar É, consciência, vai o estimular roxo tudo teria a mesma isso. informação do lilás? Aquele roxo É, mais, sim, mais magenta, sim. assim. É que assim, quanto mais roxo, ele é como se ele tivesse mais conteúdo de uma cor escura, do preto, né? Uhum. E ele vai chegando, se a gente pensar numa escala, ele vai se aproximando da cor escura, que vai ter menos estímulo, vai estar ligado mais, Aham. o preto vai estar ligado ao luto, à solidão, à morte, à doença. Também está ligado, muito ligado à questão da mágica, da magia, né? Tanto é que é usado, Uhum. quando a gente lê algum livro, assim, é muito usado o preto para trabalhar com os mágicos, né? É, No, é. no Harry Potter lá tem, eles As são todos de bruxas usam muito. preto. Bruxa também tem muito o Então, marrom, tudo o roxo com preto, roxo, né? porque vai trabalhar tudo isso, né? Uhum. Então, ela perguntou se as cores mais claras seriam as mais indicadas. Elas são mais suaves, né? Então, dependendo do que a gente está buscando, eu penso que não vai ser um estímulo tão agressivo, talvez, Se você está né? ansiosa, por exemplo, uma cor clara seria melhor. Melhor, né? Porque a cor forte ela vai ser um estímulo mais intenso. Então, a cor Acho que, na clara verdade, não existe uma cor certa, uma cor é. indicada. Cada momento tem a necessidade. Se você precisa de estímulo, você joga estímulo. Se você precisa de calma, joga calma. Então, a gente pode usar as cores a nosso favor, né? Isso, é. E eu acho que o legal é assim, eu estou usando demais só uma cor, por que será que eu estou usando só essa cor? Né? Porque se a gente está fazendo isso durante um mês, 2 meses, tudo bem. A questão é se eu estou fazendo isso a vida inteira. Eu só uso preto a vida inteira. Como assim, né? O que é, que processo é esse que você está vivendo de luto? O que é que tá, tem Uhum. alguma coisa aí que eu Que acho que pode tristeza ser, é essa, né? que tristeza é essa? Acho que está explicando alguma coisa, né? Que às vezes a gente não Uhum. sabe. Então, que é importante. Então, assim, por exemplo, o verde, ele tem uma conexão muito grande com a natureza, com a esperança, com a sorte, é muito relacionado com a sorte, em alguns países, inclusive, isso é muito forte, né? É, acho que a Marília parou de novo, não sei se ela está. Lido Voltou. para mim. Então você também tinha sumido para mim. Você me ouvia, Marília? Não, não estava ouvindo. Tá. Não, eu não falei nada, mas assim, Agora tá ok. agora tá ok, né? Então, o verde vai estimular, assim, tá relacionado à ecologia, à esperança, à saúde, à sorte, à natureza, ao frescor. Tudo isso, o verde Uhum. vai remeter a gente a isso. Ele vai remeter muito a gente à natureza, né? Porque o verde é isso, é a Uhum. natureza, né? Só que, por exemplo, uma criança que não se alimenta muito bem,
Às vezes a gente tem, eu sempre gostei daqueles pratinhos que tem coloridinho, desenhadinho, às vezes tem uma coisinha, né? Mas se você Aham. coloca uma criança que não se alimenta muito bem e você põe muito verde no prato, ela tem mais dificuldade para comer. Ela traz uma satisfação mais rápido. O verde, ele vai provocar uma satisfação mais rápida, né? Então aí você Interessante. tira um pouco do verde, deixa um pratinho de outra cor, ou a toalha da mesa, você põe uma outra cor. Porque pode observar, se você puser na sua mesa uma toalha verde para fazer uma refeição, e se você muda o verde e põe uma de outra cor, você vê como você fica satisfeita mais rápido com o verde. É Olha, eu muito vou só usar a interessante toalha isso. verde agora. É muito interessante. Quando eu tenho uma toalha que ela é cheia de folhinhas pequenininhas, ela é Uhum. uma graça. Só que eu cuido muito quando eu vou colocar ela, porque eu sei que quando eu coloco ela, As a gente crianças acaba não se vão comer. alimentando menos, né? É bom Comendo para quando menos. chega uma visita inesperada e você não tem a quantidade de comida suficiente, coloca a toalha verde que Aí já você resolve. põe. É, Nossa, é isso quanta mesmo. coisa a cor estimula e acalma. Eu estava vendo uma coisa que eu achei interessante, que o nosso cérebro demora para perceber uma cor como o vermelho, por exemplo, 0,02 segundos. É super rápido. Já o azul, ele demora 0,06. Então, só pelo tempo que o cérebro demora para absorver que cor é aquela, ele já percebe o quanto essa cor azul acalma mais e como esse vermelho estimula, né? Estimula, né? É, sim, é isso mesmo. Aí, assim, do vermelho a gente falou? Porque o vermelho é isso, é paixão, é energia, é excitação, Ele tem, até, tem, diz que ele até aumenta a pressão sanguínea, né? Ele tem a função assim no organismo mesmo, de sim, dar sim. aquela E vai, adrenalina. vai estar ligado à sensualidade, à sexualidade, muitas vezes, né? Então a gente cuida, tem que cuidar para ver assim o quanto vermelho os nossos filhos estão usando para não estimular muito quando eles são pequenos, porque às Uhum, vezes talvez não caiba, né, numa criança mais aham, nova. Então não é que não possa usar vermelho, não é que não vá usar, mas é assim, uhum, se eu tiver por exemplo, o guarda-roupa da Mônica, ele é super vermelhinho, né? Só tem os aham, vestidos vermelhinhos. Só que aham, ela vive em que contexto? Ela vive lá, cercada por verde, pela natureza. Então o vermelho combina, ele contrapõe. A gente uhum. não vive normalmente no lugar onde a Mônica vive. A gente não tem normalmente a relação que eles lá no quadrinho do Maurício de Souza têm com a natureza, que está constantemente muito perto, né? Porque a natureza vai Aham, ajudar muito a gente a organizar essas cores, sabe? Quando tá de mais ou uhum. quando tá de menos. E quanto mais a gente está Equilibrar. ligado na natureza, mais a gente consegue equilíbrio mesmo, né? Uhum. Então, E se a gente enfim, associar ainda essa cor vermelha a umas modelagens mais sensuais, aí aí fica estourou a mais aí. cadeia. E acaba sendo usado, né, Marília? Porque você vai fazer uma coisa vermelha, ela acaba sendo usada muito mais dessa É, forma, né? é. A Então, moda brasileira, ela é muito sensual, então, às vezes traz, e a moda adulta respinga muita coisa na moda infantil. Então, sim, a moda infantil brasileira acaba tendo uma pegadinha meio sensual que às vezes não é bacana. Então, se a gente sim. unir essa pegada sensual, mais a cor ou mais uma oncinha, sei lá, uma coisa assim, já vai dar uma coisa que estimula muito essa parte de sensualidade da criança, Sim, né? é. E que não é que ela não exista, que ela não vai acontecer, mas é que assim, a gente só tem que cuidar para não estimular uma coisa para ficar Antes do tempo. inadequado aquilo, antes do tempo, Uhum. né? Então, acho que é um pouco por aí. E tem o azul, que não sei se a gente falou do azul, a gente falou um pouquinho desse azul claro e tal, mas, por exemplo, as escolas usam muito o azul escuro, o azul marinho, mais um azul De mais uniforme, escuro, né? né? De uniforme. Por quê? Porque vai estimular, vai favorecer assim a segurança, a confiança. Então, escola, banco usa muito. Os bancos têm alguma coisa em azul, né? Porque vai estimular exatamente isso, a segurança, a credibilidade, algumas, alguns pontos fortes assim de segurança. Então, você vai ter muito isso em escola, em banco, em várias Uhum.
instituições assim conhecidas, a gente é interessante que a gente fala das cores, de repente a gente sai na rua e a gente começa a perceber, olha, isso é dessa cor, você começa a ficar mais atenta, né? Você Já pensou uma percebe, né? escola com uniforme vermelho? Já Quem que pensou? segura essa criançada? Exatamente, é bem, bem, fica uma coisa bem intensa. O mesmo, sabe o que eu vou dizer para você? Por exemplo, no meu prédio, onde eu moro, ele tem uma brinquedoteca. E eles puseram uns brinquedos lá, super coloridos. Só que o lugar não é grande, é pequeno. Eu acho aquilo assim terrível, porque é um lugar pequeno, com um monte de brinquedo de tudo quanto é cor. Você fica até, eu acho desconfortável, é isso que eu quero dizer. Uhum. Porque é muito estímulo, entende? É muito estímulo. De estímulo, vermelho, azul, amarelo, verde, são cores lindas, mas tudo aquilo num lugar muito pequeno junto, sem uma harmonia. Nossa, fica forte, né? Fica desconfortável. Fica. E tem Olha o que a gente muitas estava falando do vermelho aqui. brinquedotecas. Fala, Olha o me que a gente pode estava falar. falando do vermelho aqui. A Debbie está contando aqui que a filha dela de 10 anos usou um vestido marsala com a primeira vez, com 10 anos. Dela, quando ela se olhou no espelho, ela se sentiu mais velha, com mais idade. Com mais Porque esse idade, vestido traz essa sensualidade, né? Uma coisa mais para os adultos, não é para criança, né? De novo, não é porque é vai proibido trazer. usar vermelho para criança. A gente está falando aqui é, o que a cada cor transmite, o que cada cor traz, e a gente pode aí ter Cor um vai. equilíbrio nas cores que a gente usa. Sim. Também tem uma coisa do vermelho, não sei se você já escutou, Marília, mas eu já escutei, eu lembro muito. Agora os meus filhos têm um pouquinho maiores, né? Mas quando um bebê nasce, que eles falam que é bonito, traz sorte ou afasta mal olhado, não sei exatamente o que que é. Malvado. Uma coisa assim, que você põe um lacinho vermelho ou uma fitinha vermelha, alguma coisa assim, né? Então é o vermelho como uma forma de afastar alguma coisa, proteger. Então você vê, ele vai ter um simbolismo em alguns momentos de olha e se protege. Protege por quê? Porque Uhum. na hora que você olha o vermelho, você fala, ai, nossa, né? Então acho que ele provoca alguma coisa assim, né? Então eu não Aham. sei da onde vem essa crença, da onde vem essa história, que deve ser da nossa, vamos dizer, da nossa região, talvez de algum lugar até Aham. aqui. Mas o fato é que uma coisa é um lacinho vermelho, outra coisa é todo um vestidinho, dependendo da idade, tudo isso, Exato. né? Então, Agora, olha aqui, ó, a aqui. Luiana, ela tá falando que na escola, tem uma escola na cidade dela que a farda é verde e vermelho. Então, deve ser farda de fanfarra, eu acredito. E nesse momento é legal o vermelho, porque é música, é estímulo. Então, nesse momento ali, o vermelho cabe super bem, né? Vai. Deve Exatamente, ficar né? toda... E, Quem está assistindo ali vai ficar todo mundo bem antenado no que está sendo tocado. Agora, então, se é tira a bem isso. concentração da criançada que está tocando, aí eu já não sei dizer. Porque assim, as cores elas vão descrever sentimentos, emoções e provocar na gente sentimentos, emoções, ações, né? Então, Hum, eu acho que falar sobre isso é uma forma de sensibilizar, de lembrar. Olha, isso me provoca alguma coisa. Como é que uso que eu estou fazendo disso? Que eu consigo usar isso uhum, a meu favor, né? Então, na moda, naquilo que eu vou vestir, naquilo que eu vou usar, para ficar mais uhum. confortável, para dar conforto para quem está ao meu redor, tudo isso, né? Olha, a Debbie está falando aqui. Por que algumas mães usam saída de maternidade vermelha? Eu nunca escutei falar, assim, eu não tinha, Tem, tá não, na não tinha. moda agora. Ah, Tá na é? moda, tá. E é justamente para essa coisa do mal olhado. Então, você tá saindo com o bebê, não quer que ninguém jogue nenhuma praga ali no bebê, alguma coisa assim. É uma crença meio para esse sentido. Ah, tá, então. E aí, mas assim, aí a gente tem que ver, será que faz sentido? Faz sentido para mim? Eu me sinto bem com isso, né? E vendo como é que a Uhum. gente se Vai fazer adequa bem pro melhor. bebê, Pro bebê. isso vai fazer bem pro bebê, né? Esse estímulo todo É, de cor vibrante, de cor de- forte. é, sim, exatamente, né? E tem eu Como lembrei, fala, Marília, pode falar. Não, pode falar o seu primeiro, Então, senão eu eu ia já falar falo. que eu lembrei daquele filme Divertidamente. Não sei se vocês já viram. Você já Ah, viu, eu Marília? adorei esse filme, muito fofo. Então, Muito eu acho bonito. que é um filme que Você, como psicóloga, traz. poderia dizer, parece que explica bem como é que funciona a coisa ali dentro da cabeça.
Eu Eu acho achei muito muito bacana, interessante. porque eu acho que eles tiveram uma abordagem muito bacana com aquele filme. Lúdica, né? É, né? Eles souberam trabalhar, eu acho que as Uhum. cores, as emoções, eu acho que foi muito bacana. E eles trabalham com as cores ali, né? É, Eles a fazem alegria algumas amarela, né? associações. É a alegria amarela, exatamente. Uhum. É, e aí eles fazem algumas associações. E algumas imagens do filme provocam, tem aquilo tudo de uma cor, e você experimenta algumas coisas quando você está vendo um filme. É um filme bem bacana, eu gostei É, bastante. Eu acho que traz um pouco dessa coisa das cores. Era isso que eu ia falar, que eu lembrei, eu nossa, anotei aqui bem para lembrado lembrar de falar. esse vídeo, É, esse filme, bem lembrado. Gostei muito desse vídeo, desse é uma graça. filme. Eu ia perguntar para você, quando a gente. Porque cada mãe tem uma tendência aí para vestir a criança, até a gente, numa outra live, a gente falou sobre isso, de respeitar o jeito da criança para escolher o tipo de roupa que vai colocar nela e tal. Mas muito também gosta de seguir a tendência. E hoje tem uma tendência de minimalismo, que eu acho super bacana o minimalismo. Mas eu estava pensando aqui, se a mãe segue um minimalismo muito minimalista, vai na criança só no preto, no cinza, joga ali um pouquinho de branco, mas o minimalismo são cores muito sem cor, né? Então, isso para a criança o tempo todo, como é que funciona para ela isso? Então, eu acho que quando você fala, eu também gosto dessa tendência, porque eu acho que ela vem equilibrar uma coisa que estava muito forte de todas as cores, como eu falei da brinquedoteca, sabe? Tava uma Uhum, coisa assim. Então, eu acho que o minimalismo vem aí para dar um equilíbrio nisso. Mas quando você fala, me dá uma ideia até de uma coisa um pouco opaca. E isso, entende? Quando você fala na construção do que você está dizendo, me parece uma coisa assim muito sem estímulo. Mas a uhum, criança, o adolescente, ele precisa de estímulo. Ele precisa ser estimulado, se movimentar por conta disso. Ele precisa descobrir o mundo, porque ele está num processo de construção. Nós adultos também, mas as crianças, 80% do que eles aprendem acontece nos 2 primeiros anos de vida, né? E os outros 10% vai acontecer na primeira infância. Então, isso é uma época muito importante, porque a gente tem que uhum, oferecer, eu acho que a questão é isso, oferecer coisas, é, uhum, ajudá-los a descobrir. Então, pode ser minimalista, pode ser com menos cores, pode, mas não só isso, né? Acho que é uhum. importante você oferecer outras coisas, conseguir assim, combinar, Uhum. partilhar de Talvez outras equilibrar com o cores ali. ambiente, a roupa ser mais sóbria, mas talvez o ambiente ter mais alegria, né? Mas Equilibrar talvez sim, dessa ou, forma. ou então assim, às vezes vai uma roupa mais sóbria, mais uma bolsinha mais colorida, né? Ou sei lá, um Isso, um lacinho tênis, mais colorido. Ou o tênis, não tem aqueles tênis que tem tênis luz, de tudo quanto é tá? tipo, né? LED. É. Luzes, esse mesmo, tem luzes, aí tem um negocinho, né? Eu lembro, meus filhos tinham um Uhum. de, acho que era neoprene, que eles andavam e aquele negocinho acendia, e eles andavam com aquilo e adoravam porque acendia as benditas das luzinhas, né? Queriam Então é sair de noite, isso. para brilhar mais. Então, é assim, é poder estimular isso. Ah, mas então ela vai, vamos supor, a família, a mãe que gosta mais desse estilo, talvez possa deixar essa criança, em alguns momentos, usar outras roupinhas que sejam roupinhas que estimulem outras coisas, que brinquem um pouco mais, que tragam Uhum. mais um pouco mais o lúdico para ela, né? E a gente até falou Uhum. da outra vez, né, Marília, que às vezes a história do pijama é uma boa, sabe? Verdade. Ah, eu, É um programa que brilha no né? escuro. Então, e Uma às coisa vezes assim, assim. ai, mas vamos dizer, hoje, né, acontece, vai, de uma criança que acompanha os pais em algum lugar no trabalho, em muitos momentos, né? Então ela vai Uhum. mais vestidinha, mais arrumadinha, mais certinha. Mas aí, como é que faz? Passa o dia inteiro naquilo, como é que a gente vai fazer? Ah, talvez à noite ela possa pôr um pijama mais divertido, que tenha mais Usar os bichinho, que personagens que ela brinca. gosta. Né? Então. E Uhum. brincando com isso mesmo, né? Ou, por exemplo, na mesa, eu adoro toalha de mesa, sabe? Eu tenho uma de Verdade. melancia, eu tenho uma de folhinha, eu tenho uma de café. Eu gosto, porque eu acho que Uhum. ventila algumas novas coisas ali, sabe? Uhum. Então, Provoca eu acho que outras emoções. é gostoso, é uma delícia quando, vamos supor, a gente estava usando uma toalha e você põe uma toalha diferente. Você tem um. Ah, nossa!
que gostoso, sabe? Tem isso, né? Olha, tem um estímulo, você é afetado. Acho que é essa a palavra, Uhum. você é afetado por aquilo. Isso Então, mesmo. importa, porque o minimalismo é importante, mas a questão é, quando você escolhe por isso, tem uma consciência e todo um movimento nesse sentido. Uhum. E aí a criança, ela ainda não está fazendo essa escolha, ela ainda está num movimento diferente, que é um movimento de amplitude, de descoberta. Ela tem que Uhum. abrir, ela tem que descobrir. Então isso tem que ser oferecido para ela de alguma maneira, né? Acho que vai Falando ser... nessa coisa de cor e tendência, a gente falou do minimalismo, agora está uma tendência forte, não sei se você já viu, daquele tie-dye multicolorido, super colorido nas peças. E vai entrar agora, a gente não está vendo, mas a gente que trabalha com as tendências, aquele neon bem iluminado.